Olá, bem-vindo a mais um AdnaCast. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma sexta-feira ao vivo com vocês, trazendo uma palavra do céu, uma palavra que Deus tem nos entregado a cada semana e que tem edificado a sua vida e a vida de muitas pessoas que têm acompanhado aqui o AdnaCast. E hoje nós vamos falar uma palavra que vai trazer sobre o seu coração um bálsamo do Senhor. Hoje nós vamos falar de uma palavra que o Senhor ele vai mostrar onde nós devemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança e como que nós podemos trabalhar o nosso emocional naqueles momentos mais difíceis, naquelas noites em claros, naquelas manhãs que você não quer nem sair da cama porque tem um grande desafio a ser superado. Então hoje nós vamos falar que você só precisa da promessa de Deus. É a promessa do Senhor que você precisa na sua vida. Já pensou uma pessoa que está acamada com uma doença terminal e o médico chega para ela e diz: olha, acabaram de desenvolver a cura da sua doença. Como vai ficar o coração dessa pessoa que estava em aflição e de repente recebeu uma promessa de cura? Ela não tinha mais esperança e de repente veio uma esperança que ela se agarrou e que agora ela começa a respirar novos ares só de saber que ela vai ser curada. Ela ainda não tomou posse da sua bênção, mas aquilo já entrou no seu psicológico, já entrou na sua alma e ela já respira outros ares. Ou então vamos pensar que você está passando uma grande dificuldade financeira. Tem um monte de conta para pagar, um monte de boleto vencendo e você não sabe o que vai fazer. Mas você recebe uma ligação de uma pessoa de confiança que fala a você que vai colocar dali 30 dias 1 milhão na sua conta. E você confia tanto nessa pessoa que você não tem dúvida nenhuma que esse 1 milhão vai cair na tua conta. Qual é o seu sentimento dentro do desespero que você estava? É um sentimento de alívio. É um sentimento de esperança. Mas nossos olhos muitas vezes querem buscar isso apenas nas coisas físicas, naquilo que nós apalpamos e naquilo que nós enxergamos. Mas quando nós temos nossos olhos espirituais abertos, nós começamos a ver e a ouvir tantas promessas que Deus tem para nós. Que no nosso momento de aflição, muitas vezes, o Senhor está nos dizendo: eu vou cuidar de você, eu estou cuidando de você, a vitória está em suas mãos. Mas poucos têm tido ouvido para ouvir o Senhor e realmente acalmar o teu coração. Então nós vamos falar hoje sobre isso. Que nós precisamos, você só precisa ter a promessa de Deus na sua vida. E quando você tomar posse da promessa de Deus na sua vida, você jamais vai desistir dos seus objetivos. Você jamais vai desistir do teu propósito. Porque a promessa, ela é um combustível que nos leva adiante a cada dia. É a energia que nós precisamos de fé para que a cada dia nós possamos dar um passo à frente. E esse passo à frente é um passo à frente em direção a Cristo, em direção às bênçãos de Deus na nossa vida. Nós estamos sim nesse mundo vivendo a cada dia para nós sobrevivermos aqui enquanto estamos aqui da melhor maneira possível. Mas o nosso principal objetivo é o céu. Porém, o Senhor, Ele nos dá o direito de desfrutar também o melhor dessa terra. Nós só temos que saber controlar os nossos emocionais e saber controlar o passo a passo de cada dia que nós estamos dando. E para controlar esses passos é importante esse controle emocional. É importante você conhecer as promessas de Deus na sua vida. Se você não conhecer as promessas de Deus na sua vida, jamais você vai conseguir controlar e gerar dentro de você essa paz plena que só o Senhor pode nos dar. Eu separei aqui algumas palavras do Senhor de pessoas que receberam a promessa de Deus, mas que não foi fácil a caminhada deles. Não foi uma caminhada que Deus falou hoje e amanhã aconteceu. Não. Ele agarrou aquela promessa, ele acreditou naquilo que Deus falou
Eles acreditaram na promessa que Deus tinha colocado na vida deles. Esses homens que aqui eu vou falar. Nós vamos começar por Abraão. Se nós abrirmos a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 12, versículo 1, nós vamos ver um pouquinho da promessa que Deus fez na vida de Abraão. Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos todas as famílias da terra. Deus chegou um dia para Abraão e pediu para ele sair da parentela dele, para ele ir em direção a uma terra que Deus iria mostrar para ele. Agora, Abraão, ele tinha o teu pai, que era um empresário, então ele tinha um conforto no teu lar, ele tinha um teto para dormir, ele tinha uma cama para deitar, ele tinha toda uma estrutura familiar que o teu pai tinha construído, e de repente Deus pede para ele deixar tudo para trás e seguir em direção a uma terra que mana leite e mel. Quantos de nós teremos coragem de deixar tudo para trás? Eu lembro também daquele jovem que perguntou para Jesus, né, o que ele teria que fazer para ir para o céu. Porque ele já ajudava muitas pessoas, porque ele já se achava caridoso. E Jesus disse: vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Abraão, ele se agarrou à promessa de Deus. Por quê? Porque o Senhor falou: larga tudo, larga sua parentela, deixa tudo para trás e me segue. E Abraão assim o fez. Agora, se nós olharmos a história de Abraão, por quantas lutas ele passou, mas o que fazia Abraão ter combustível todos os dias para seguir em frente? Quando Deus disse: você será um pai de uma grande nação. E Abraão não podia ter filho, Sara não podia ter filho. Como então seria essa grande nação? E o Senhor disse: te mostrarei uma terra que mana leite e mel. Aonde está essa terra que eu não posso ver? Abraão ali, ele acreditou em Deus e olhou com seus olhos espirituais e se agarrou à promessa. Então, todas as vezes que Abraão tinha um desafio na sua frente, todas as vezes que ele passava momentos de aflição, onde ele recorria? Ao Senhor. E onde ele se confortava? Nas promessas que o Deus tinha na vida dele. E é assim, meus irmãos, quando nós temos promessas de Deus na nossa vida, nos momentos mais difíceis da nossa vida, essas promessas que irão ser combustível para nós continuarmos em frente. E vamos aqui falar de um outro personagem da palavra de Deus, que é José. Deus entregou promessas a José também pelos sonhos. E nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 37, versículo 15, que diz assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos olhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e suas palavras. Esses sonhos, as palavras de José, dele falar daquilo que Deus estava mostrando no sonho para ele, aborreciam seus irmãos. Os deixavam revoltados, achando que José, ele estava se achando melhor do que eles. Eles estavam ali olhando com seus olhos físicos. E José é um menino até então muito simples, né? Talvez aqui também não entendeu o quanto era importante que ele simplesmente guardasse aquela promessa.
E a partir dessa palavra eu entendo que nós temos que saber guardar as promessas que Deus tem na nossa vida e não sair espalhando, jogando ao vento para que outros tentem atrapalhar. E aí mais um pouquinho para frente diz assim: e sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no teu coração. Agora, se nós começarmos a entender o processo na vida de José. José, ele foi praticamente, ele foi colocado de lado, né? Ele foi discriminado pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. Depois, ele foi caluniado pela esposa do seu chefe lá no Egito, quando ele já estava lá. Passou muitos anos na prisão, mas José nunca deixou de acreditar nas promessas de Deus na vida dele. E o relato que nós temos, a prova que nós temos que José nunca deixou de acreditar nas promessas de Deus é porque ele nunca deixou de seguir os princípios de Deus. Porque quando nós deixamos de acreditar no Senhor, nós também deixamos de seguir os princípios de Deus na nossa vida. José plantou o princípio da humildade, plantou o princípio da honestidade, plantou o princípio da lealdade e colocou até sua vida em risco por ser leal. Isto prova que José tinha cuidado dos princípios de Deus no teu coração. Agora, será que José não passou aflição? Sim, passou. Quando ali ele é acusado de adultério contra a esposa do teu chefe, né? De tentar violentar a esposa do teu chefe, ele recebe uma pena de morte. Porque a pena para aquilo era morte. E José é preso. E na cadeia onde ele está preso, tudo começa a prosperar, começa a se organizar, ele começa quase que virar um líder daquela cadeia. E o julgamento de José cada vez ia se prolongando. Então Deus estava preparando aquele menino para um grande chamado. Mas quantos anos ele viveu dentro daquela cadeia pensando: será que eu morro amanhã? Será que eu morro hoje? Mas se nós pensarmos assim, então José tinha que ser um menino triste. Tinha que ser um homem depressivo. Mas um homem depressivo, ele não lidera. Um homem triste, ele não organiza. Ele não se coloca à frente, ele não se coloca à disposição. Então a Bíblia, quando ela nos conta a história de José, ela nos mostra que era uma pessoa ativa. Uma pessoa alegre. Uma pessoa que está sempre à frente para poder organizar tudo. E onde José colocava suas mãos, aquilo prosperava. E um dia, José tomou posse da promessa, onde ele se tornou o governador do Egito, o mandatário de tudo abaixo de Faraó, foi José. Mas vocês estão entendendo qual é a importância que nós temos que ter dentro de nós de termos a promessa de Deus conosco? Agora, como que nós podemos tomar posse da promessa de Deus? Não existe outro caminho a não ser aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e salvador da nossa vida. Não existe outro caminho a não ser servir a Deus e estar dentro dos seus princípios. A Bíblia possui inúmeras promessas para nós, que nós vamos ver algumas daqui a pouco. Nós temos direitos e temos que tomar posse de muitas promessas que estão dentro da palavra de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, que ainda não conhece a palavra do Senhor, que ainda não tem um hábito de ler a Bíblia, você está deixando de conhecer as promessas de Deus na sua vida.
Você está deixando de aprender aquilo que Deus tem de melhor para você e buscar a sua esperança nisso. E tem mais um personagem que eu preparei para vocês, que é Moisés. Deus entrega a promessa a Moisés lá na sarça ardente. Então diz lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1 assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Herebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés, ele viu aquilo acontecendo, ele queria chegar perto para entender o que estava acontecendo. E vendo o Senhor que ele virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do fariseu e do heveu e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aqui, Deus apareceu para Moisés, lá na sarça ardente, e entregou uma promessa para ele. Entregou uma promessa de tirar o povo de Israel da escravidão. Entregou uma promessa que estaria ao lado de Moisés o capacitando. Entregou uma promessa que Moisés poderia ir até o rei do Egito, até Faraó, e falar exatamente o que Deus mandou, que Deus estava com ele. Agora, Moisés era um homem procurado, era um homem condenado com crime de homicídio lá no Egito. Ele saiu fugido do Egito. Como agora ele volta e vai falar com a maior autoridade do Egito? Qualquer um pensa, se eu pisar lá, a primeira coisa que vão fazer é me prender. Depois de me prender, vão me bater. Depois de me bater, vão me matar. Mas ele tinha promessa. Ele tinha a promessa de Deus junto com ele. E pela promessa ele seguiu em frente. E pela promessa ele falou com Faraó. E Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó dificultou a vida de Moisés. Mas Moisés continuava com a promessa. Meus irmãos, enquanto nós tivermos a promessa de Deus na nossa vida, nós jamais pararemos. Nós jamais seremos parados por qualquer adversidade deste mundo. Porque a promessa nos faz seguir adiante. A promessa nos faz prosseguir e alcançar o objetivo que Deus tem na nossa vida. Mas a promessa nós só tomamos posse quando nós temos intimidade com o Senhor. A promessa você só consegue recebê-la quando você está buscando a Deus. E como que nós buscamos ao Senhor? Estando na tua casa,
aceitando Jesus, orando ao Pai, estudando a tua palavra. E muitas vezes também Deus usa pessoas para te entregar promessas, pessoas que Ele escolheu para falar no seu profundo, entregar mistérios na sua vida. Isso já aconteceu comigo. Momentos de aflição na minha vida, momentos de angústia na minha vida, e Deus parece que escolhia no exato momento onde as minhas forças estavam se exaurindo, uma pessoa para entregar uma revelação, aquilo que só você sabe o que está passando. Uma coisa que eu não gosto e não aconselho é que as pessoas fiquem buscando profecias. Eu não acho isso ideal, isso abençoado. Existe até os profissionais, os profetas profissionais, que quando ele te vê, ele se acha obrigado a entregar uma profecia para você. As coisas não é assim. Deus não vai falar toda hora. Se você pegar a palavra de Deus e estudar as vidas desses homens, você vai ver que Deus não falava toda hora com eles. Deus falava assim, em momentos específicos. E às vezes eles buscavam o Senhor e demorava até que a próxima vez que o Senhor trazia um comando. Então, tome muito cuidado com os profetas de plantão. Mas quando o Senhor quiser falar com você, você não vai precisar ir atrás de revelação. O Senhor vai trazer para você a revelação dele. Que pode ser na meditação da palavra de Deus. Que pode ser quando você está com o joelho no chão orando, buscando ao Senhor nas madrugadas. Que pode ser lá no teu quarto, quando você está sozinho, meditando no Senhor. Ele pode revelar algo no teu coração. E por muitas vezes é na oração que Deus tem me disciplinado. Muitas vezes na oração Deus me dá ideias para os negócios, Deus me dá ideias para administrar a família, Deus tem me instruído no momento que eu estou orando. Isso é o sobrenatural de Deus. E Ele também pode te instruir. Mas você precisa buscar ao Senhor. Você precisa tomar posse das suas promessas. E tem dia que a gente, às vezes acontece alguma coisa que nos chateia, e você para e fala assim, por quê? Será que vai dar tudo errado? E aí você, rapidamente, você lembra, não, peraí, Deus falou que é assim, assim, assim. Deus prometeu isso na minha vida, e eu creio nesse Deus vivo que eu sirvo. E aí você consegue seguir adiante. Porque lamentar só nos faz andar mais lentos ou até frear. A lamentação não é bênção na nossa vida, mas a gratidão sim. A gratidão é bênção na nossa vida. E nós temos que seguir em frente todos os dias. Não podemos deixar a adversidade nos parar. Ontem mesmo, à noite, aconteceu um fato comigo. Eu estava num culto, ministrando, saí desse culto em direção à minha casa. Um veículo freou bruscamente em cima de uma faixa de pedestre e não deu tempo de eu frear. Infelizmente não deu tempo. E eu colidi o meu carro com aquele carro. E destruiu o carro. Acionou airbag, destruiu o carro. E eu olhei para aquilo e falei, toda a honra e glória do Senhor. Por que aconteceu? Não sei, eu não tenho que descobrir por que aconteceu. Eu tenho que confiar no Senhor, tenho que confiar em Deus. E hoje eu estou aqui, ministrando a palavra do Senhor, porque muitas pessoas precisam ouvi-la. Eu tenho que continuar seguindo em frente, eu não posso parar. Você não pode parar, meu irmão. Você não pode ficar pelo caminho por causa das dores da vida. Você não pode ficar pelo caminho porque algo deu errado. Você tem que tomar posse da promessa de Deus na sua vida. É tomando posse da promessa de Deus, lembrando das promessas que o Senhor nos deixou, que nós vamos seguir em frente. Vamos ler um pouco das promessas que Deus nos prometeu na palavra dele? Mas antes disso, vou falar de mais um personagem. Não posso deixar de falar desse personagem. Não posso deixar de falar dele. Que é Davi.
Deus entrega também promessa a Davi. Vamos lá, vamos ler em 1 Samuel capítulo 16, versículo 6, que diz bem assim: sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse... Olha só, essa passagem aqui, Samuel, ele vai na casa, né, de Jessé, o pai de Davi, e Deus manda ele lá porque Deus pediu para ele ungir um novo rei de Israel. E ele chega lá e fala com Jessé, e Jessé pediu para todos ver quem, os filhos de Jessé, e Deus ia confirmar quem seria o novo ungido. Então, vamos lá. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Então, Eliabe era um homem alto, formoso, forte. Talvez o pai dele, talvez Jessé falou assim: ah não, esse com certeza é esse aqui, o meu filho que o Senhor veio ungir, que o Senhor veio conversar, que o Senhor veio escolher. Mas os olhos humanos, eles não conseguem entender e enxergar o que está no coração do homem, porque os olhos de Deus transcendem o coração do ser humano. E aí, olha só, pois o homem que está, e Deus falando, né? Pois o homem que o vê está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, outro filho, né? Porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Samuel estava reprovando todos. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram seus jovens? E disse ainda, quando Jessé falou para ele: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar Davi, né? E o trouxe. E disse o Senhor: levanta-te e unge. Aí quando Davi chega, quando chega aquele jovem ruivo, talvez franzino, talvez aparentemente aos olhos do homem fraco, porque o teu pai não tinha nem lembrado dele. O Senhor diz a Samuel: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha só, qual foi a promessa que Davi recebeu aqui? De ser rei de Israel. Agora, o período entre Davi receber a promessa e ele tomar posse da promessa, quanto tempo levou? Muito tempo. Quantas dificuldades ele passou? Muitas. Quantas aflições e perseguições ele passou? Muitas. Quantos perigos de morte ele passou? Muitas. Mas o que fazia ele seguir em frente? O que fazia Davi seguir nos princípios de Deus? A promessa. Ele sabia que Deus estava com ele. Então a promessa, ela não vai te abdicar de dificuldades. A promessa, ela não vai te abdicar de dores, não. Mas ela vai ser um combustível para que você siga em frente e entenda que tem um Deus que te entregou uma promessa e ele não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então agora sim, vamos ver as promessas que Deus nos entrega na palavra dele. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor está nos prometendo aqui que por ele ter amado o mundo, ele deu o seu Filho. E se nós crermos nele, nós não pereceremos e nós teremos a vida eterna.
Olha que promessa grandiosa para a nossa vida, para a sua vida. Em momentos de aflições que você já passou, se você tivesse meditado nesta palavra, o seu coração tinha se acalmado. O Espírito Santo de Deus tinha pairado sobre você, trazendo a plena paz dele. Porque você crê em Jesus Cristo. Porque você serve esse Deus. Então você não perecerá. E a vida eterna está prometida a você. Em Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Assim como Deus nos dá promessa, né, de bonança, também nós temos promessa de dores, caso não seguimos corretamente os princípios do Senhor. Mas é uma promessa. Quem crer e for batizado será salvo. Então, primeiro nós temos que crer, que aceitar o Senhor Jesus, sermos batizados no Senhor, né, nas águas, no Espírito Santo, e nós seremos salvos. 2 Timóteo também tem uma promessa muito interessante. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Deus, a partir de Paulo, nos entregou essa palavra, que ele amará a todos e que na sua vinda ele será um justo juiz para nos salvar, para nos proteger. Vamos mais uma palavra, eu gosto muito dessa palavra aqui, Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, que diz assim: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Essa palavra aqui de Eclesiastes, ela é profunda, porque ela fala de prosperidade. Ela fala de coisas que nós também colheremos aqui nessa terra. É uma promessa de Deus. Olha só. E quanto ao homem, a quem Deus deu riqueza. Então quem dá riqueza? Deus. E lhe deu poder para delas comer, ou seja, ele deu poder para delas desfrutar. Então o Senhor, além de nos dar riqueza, prosperidade, ele ainda nos capacita a desfrutar dela. E olha só. E tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Então, até o trabalho será de bom grado para nós. Seremos felizes no nosso trabalho, naquilo que Deus tem colocado no dia a dia da nossa vida. Seremos gratos ao Senhor. Isso é dom de Deus, então isso só vem do Senhor. Muitos têm buscado a prosperidade no mundo apenas com seus olhos físicos e não têm aberto os olhos espirituais para entender que todas as bênçãos desse mundo na sua vida é presente de Deus. Ela é bênção de Deus. O objetivo seu é o céu, mas você tem direito aos presentes de Deus aqui nesse mundo. Agora, ele diz, ao quanto ao homem a quem Deus deu riqueza. Agora, como ser esse homem? É seguindo os seus princípios. Já falamos isso aqui no canal, já ministramos sobre isso. Os princípios do Senhor. Os princípios da prosperidade. Né? Então ele diz que, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do coração. Essa pessoa não está preocupada se vai viver muito, se vai viver pouco. Ela não está preocupada para quem que ela vai deixar riqueza. Ela não está preocupada o que vai fazer com tanto dinheiro, não. Ela está simplesmente gozando daquilo que Deus a deu neste mundo, e sendo grata e seguindo seus princípios e sabendo que o seu tesouro está no céu. Seu tesouro está no céu. Isso é uma promessa de Deus. É uma promessa do Senhor. Que nós podemos tomar posse dessa palavra. Né? Malaquias 3:10, olha só, é mais uma promessa. Vamos ler? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo o tanto de promessa que Deus entrega aqui, quando nós entregamos o dízimo na casa do tesouro, ou seja, na congregação, na igreja a qual você, participa, que você congrega? Isso é promessa de Deus. E quando nós deixamos de cumprir o princípio de dizimar, nós não tomamos posse dessa promessa. Não tomamos posse dessa promessa. Então muitas vezes você está com uma aflição financeira na sua vida e você não tem nada palpável para tomar posse e dizer: não, eu sou um dizimista fiel. Eu sei que o Senhor vai agir por mim. Eu sei que esse é o momento que eu estou passando, mas eu sei que o Senhor vai bradar na minha vida, porque eu tenho a promessa de Deus na minha vida. Está entendendo, meus irmãos? Como é importante você ter as promessas de Deus dentro do seu coração guardado. Agora, como ter essas promessas se eu não conheço a palavra de Deus? Se eu não conheço esse Deus que eu sirvo? Se não me dedico a falar com esse Deus, a ouvir esse Deus, a louvar por esse Deus, a meditar nesse Deus? Se eu não conheço os princípios que Ele deixou para mim, eu não vou tomar posse de nenhuma promessa. E eu vou ficar inventando um Deus na minha cabeça. Muitos acham que Deus é um velhinho de barba branca, sentado lá no céu num trono branco, bonzinho que entende todo mundo. Deus não é isso, meus irmãos. Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Deus é benevolente, mas também é exortador. Então, o Senhor, Ele precisa falar no teu coração. Você precisa abrir os teus ouvidos, os seus olhos espirituais para receber as promessas de Deus, para que você tenha combustível para viver as bênçãos que Deus tem para você nessa terra. Não deixe mais de tomar posse dessas bênçãos. Comece a buscar na palavra, no dia a dia, a entender todo o manual de vida que Deus nos deixou aqui. Para cada situação, é incrível como a palavra de Deus, ela é como se fosse um jornal, que ele é atualizado ontem, hoje, amanhã é atualizado, ano que vem é atualizado, daqui 10 anos é atualizado, daqui 50 anos ele é atualizado sempre, porque todas as vezes que você precisar buscar algo, aqui na palavra de Deus vai ter a resposta que você precisa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para que essa palavra possa entrar no nosso coração, para que nós possamos ter essa palavra cravada em nosso peito e não esquecermos de tomar posse das promessas que o Senhor nos entregou. Feche seus olhos, meus irmãos, e vamos orar a Deus. Amado e querido Deus, obrigado por essa palavra que o Senhor nos entregou. Eu peço, Pai, por cada um que está assistindo, Senhor, que está aí, olhando pelo seu celular ou pela sua televisão, Senhor, que está acompanhando esse programa, Pai. Que o Senhor possa visitá-lo, Senhor. Que o Senhor possa entrar no seu coração com essa palavra, Pai. Para que eles possam viver o melhor de Deus nessa terra, para que eles possam tomar posse das bênçãos do Senhor, para que eles possam tomar posse da esperança de Deus, Pai, e que a aflição seja dissipada da sua mente, do seu coração, Senhor. Que a agonia, Senhor, seja dissipada, Senhor. Que o Senhor possa levar o refrigério, o bálsamo de Gileade sobre esses corações, ó Pai. Porque o Senhor nos diz que teu fardo é leve, Pai. O Senhor é o Deus poderoso e verdadeiro, o único Deus que nós servimos. Reconhecemos a Ti, Jesus, como nosso Cristo e Salvador, e a Ti clamamos, Pai. Buscamos em Ti conhecimento e sabedoria, e tomamos posse de todas as promessas
que o Senhor tem para a nossa vida. Gere, Senhor, no coração dessas pessoas, Pai, nos nossos corações, Senhor, a vontade de ler a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, de buscar a Tua presença, Senhor. Gere em nós a vontade de colocarmos nossos joelhos no chão e orar ao Senhor, Pai. Muitas vezes não estamos conseguindo lutar contra a carne, Senhor, mas que o Senhor possa, Pai, abençoar essas almas, Pai, para que elas consigam buscar a presença de Deus todos os dias sem cessar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. E aqui fica mais um AdnaCast. Que essa palavra possa ter edificado a sua vida. E se você se sentiu bem, se você gostou do que você ouviu, dessa palavra, se ela entrou dentro do seu coração e gerou uma paz do Senhor, compartilhe essa ministração, compartilhe esse vídeo. Curta, acompanhe o nosso canal, assine o nosso canal, curta esse vídeo, dá um joinha, compartilhe para o máximo de pessoas, para que essa palavra possa confortar mais corações e que a palavra de Deus possa alcançar muitas almas. Que Deus abençoe. Semana que vem estaremos aqui novamente na sexta-feira, às 17 horas, ao vivo, com mais uma palavra de Deus, uma palavra rema do céu para você. Até semana que vem. A paz do Senhor Jesus.